Voltando para cá, então. Então, esse estudo dele ajuda muito, lógico que isso para construções verticais, né, de edifícios. Então, ele está passando essas informações para nós, inclusive dos valores que a gente tem aí referente às instalações, né, PPCI, ó, sanitárias e incêndio, gás, elétrica, o elevador e compactador de lixo, se for o caso. E tem uma coisa aqui, ó, que esse canteiro de obras, ó, ele responde 5% do valor da obra. Não sei se ele fala aqui na frente, mas eu digo aqui que o canteiro de obras, esse valor, ele não está atrelado diretamente ao porte da obra. Porque se você, de novo, se você vai pôr tudo aquilo que é necessário no canteiro de obras e você for fazer uma construção de 100, 200 metros quadrados, esse valor do canteiro de obras ele vai ser 50% do valor da obra. Tá? Mas vamos aqui. Análise do custo baseado, então, na relação geométrica da minha construção. Da análise dessa tabela, a 5, ele diz, então, ó, que existem alguns elementos que têm uma participação aí interessante, né, distinta, ó. As instalações e canteiros de obra não variam proporcionalmente quanto à área construída ou altura desses edifícios. Então, elas são quase fixas. As modificações ou opções de projeto devem levar em conta esse aspecto. Por exemplo, os planos horizontais respondem por cerca de 30% dos custos totais. Os planos horizontais, 30% do total. Se variar apenas a área construída, a modificação não vai refletir igualmente no custo total, né? Pois o elemento, os outros 70%, eles não vão estar variando na mesma proporção. Então, há um tempo atrás, eu fiz uma série de projetos e uma série de orçamentos. Essa série de projetos, ela variava com construções de 5 em 5 metros. Começava com 45 e a 50, 55, 60, 65 e 70. A variação da casa, do custo por metro quadrado da casa de 45 para uma casa de 50 metros quadrados era muito pequena. Por que isso? Porque a gente acabava aumentando apenas 5 metros. E como é que isso não estava ligado? Não estava ligado porque vários outros itens já tinham sido diluídos, né? Como, por exemplo, 2 paredes que seriam utilizadas em mais um cômodo já estavam construídas. Então, por isso que esse custo ele não está diretamente ligado nessa proporção aí. Falando de paredes, então, qual seria a geometria mais econômica? A geometria mais econômica é a de um favo de mel, né? As abelhas, se vocês olharem, elas estão compartilhando ali naquele favo várias estruturas. Então, ali é a forma mais inteligente de construção, tá? Porque elas estão sempre buscando ter um mínimo gasto de energia delas, o mínimo trabalho delas. Vamos lá. Então, ele diz o seguinte, ó, que a gente diminuindo a superfície de um prédio em 10%, a redução nos planos horizontais é de 3%. E nos verticais, apenas de 2%. E é praticamente nula para os demais. Então, ele diz aí que se você reduzir 10% da superfície, dá mais ou menos uma redução de 5% do custo como um todo. Então, por que eu passo essas informações aqui?
Não é para restringir a forma de vocês projetarem, mas quando vocês estiverem envoltos com esses projetos, aonde a gente precisa ter um custo e para podermos manter um lucro e lançar, por exemplo, um prédio ou, enfim, um conglomerado de casas, como um investimento imobiliário, eu preciso ter essa informação de custo, inclusive para orientar em particular os nossos clientes também. O estudo das dimensões e forma do prédio pode ser aprimorado com essas considerações aí, então. O custo também pode ser alterado em função da forma do prédio. E esta é a parte que nós vamos conversar agora. Ó, mantendo a mesma área construída, diferentes formas resultam em diferentes áreas de fachada e de cobertura. Então, as áreas de fachada e de cobertura, nesse caso, ele está dizendo para nós que são as mais caras. Ainda seguindo o estudo dele, e aí a gente já volta. Ele começa a conversar conosco sobre o índice de compacidade, né? Como é que ele fez esse estudo? Ele fez esse estudo de índice de compacidade levando em consideração uma esfera. Então ele diz o seguinte, ó: o índice de compacidade é calculado em relação ao perímetro de um círculo de área igual à do nosso prédio. Então, o perímetro projetado para o nosso prédio, geralmente considerado, então, o pavimento tipo, né? Então, esse índice de compacidade, ele está pegando lá essa informação do nosso prédio e confrontando isso com o círculo. E aí ele fala em índice de compacidade de 65% a 80%. E no começo dessa aula aqui, eu passei rapidinho para vocês, eu disse que a gente iria ver essa informação nos próximos slides. Então, aqui a gente está conversando diretamente com o índice de compacidade, tá? E a gente já vai fazer um cálculo aqui. Em se tratando, então, de custo dos edifícios residenciais, grande é o impacto das vedações externas, de modo geral, por algumas especificações que eu já conversei com vocês antes. As vedações externas. Então, ela recebe, algumas, né, podem receber parte da estrutura do edifício, podem possuir revestimentos caros. Nelas, então, são aplicadas as esquadrias, as aberturas. Então, esses, como eu comentei com vocês na aula passada, são itens que resultam em uma alteração no valor. Ou seja, quanto menor o perímetro de vedações externas, menor o impacto deles no custo global total da minha edificação. E agora, vocês vão entender as brincadeiras lá do primeiro dia de aula de por que o Georges faz. E, inclusive, eu já registrei uma patente daquele projeto que eu desenhei no quadro para vocês. Quer ver? Depois aqui vocês podem ler tudo que está escrito, mas nós vamos direto para o que está sendo mostrado aqui. Caso A e caso B. Aqui nós vamos falar sobre áreas idênticas, tá? Então, o que é para nós levar em consideração? Que cada um desses quadrinhos, ele possui, então, uma unidade de área. Então, cada um desses é uma unidade de área, tá? E cada uma dessas laterais aqui, ó, ela tem como ele está dizendo aqui, ó, unidade de comprimento, tá? Então, aqui nós temos a área 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui a parte de escada 8. No caso B, falando em área, a gente tem a mesma coisa, tá? Até 8. Então, a área se manteve a mesma. Agora, vamos dar uma olhada na questão externa, na parte da fachada. Então, cada espacinho desses é 1. Então, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12. Vamos mudar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enxergaram agora os 12? Beleza. Então, ó, no caso A, nós temos 8 unidades de área. No caso B, nós temos 8 unidades de área. No caso A, nós temos 12 unidades de medida. 12 unidades de medida. Agora vamos ver o caso B. Vamos começar por aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, para a mesma área, a gente teve unidades de medidas externas diferentes. Mas, professor, não tem como fazer um negócio quadrado igual a esse, porque eu tenho que pôr as janelas para ventilar. Por exemplo, falando de apartamentos. Ok, não estou dizendo que esta aqui é a forma arquitetônica que tem que ser seguida, mas sim, o que a gente está mostrando aqui para vocês é que a forma, ela influi diretamente na questão do custo. Né? Tenho mais área para mim revestir a parte externa, pelo menos.